Undertale é um jogo conhecido por seus personagens marcantes, e cada um deles tem sua própria história, sua própria personalidade e seu próprio papel dentro do mundo do jogo. Mas existe um personagem que é diferente de todos os outros, um personagem que quase nunca aparece. Na verdade, a maioria dos jogadores termina Undertale inteiro sem nunca saber que ele existe. O nome dele é Gaster. A coisa mais estranha sobre o Gaster é que ele praticamente não aparece na história principal de Undertale. Você não conversa com ele, você não luta contra ele, e o jogo quase nunca menciona ele diretamente. Mas, mesmo assim, existem pistas espalhadas pelo jogo, pistas escondidas, eventos extremamente raros que só aparecem em situações específicas. Alguns jogadores encontraram personagens estranhos que falam sobre um cientista antigo. Segundo esses personagens, algo aconteceu com ele, algo que fez com que ele fosse despedaçado através do tempo e do espaço. Mas as coisas ficam ainda mais estranhas, porque essas pistas não parecem para todo mundo. Na verdade, o Undertale possui um sistema interno chamado Fun Value. Esse valor funciona como um número secreto que o jogo gera. Dependendo desse número, eventos diferentes podem acontecer. Alguns diálogos mudam, certos personagens raros podem aparecer, e em casos muito específicos, o jogo revela segredos que normalmente ficariam escondidos. Segredos que parecem quase como se não fossem feitos para serem encontrados. Entre esses segredos, existe um dos mais estranhos do jogo. Uma sala escondida, uma figura misteriosa. E essa figura que deixou a comunidade inteira de Undertale tentando entender uma pergunta até hoje. Quem ou o que realmente foi o Gaster? Em certos valores de fã, o jogo ele muda. Lugares que não deveriam existir, eles aparecem. Corredores surgem do nada e portas que simplesmente não estavam lá antes. E se você entrar por uma dessas portas, você encontra algo. Uma figura, parada e observando você. Alguns dizem que essa figura é W.D. Gaster. Outros acreditam que é algo ainda mais estranho. Uma entidade esquecida, conhecida apenas como John Undertale. Ok, não, isso foi uma piada, meu Deus. Mas o que está nessa sala definitivamente não é normal. Ela não se move, essa criatura não reage até você chegar perto. E então você percebe algo muito estranho. Você pode atravessar essa criatura, como se ela não estivesse completamente ali. Mas quando você tenta interagir, ela se assusta, como se fosse surpresa, e desaparece, sem explicação. O jogo nunca diz diretamente o que é essa figura,
Mas, considerando tudo o que sabemos, existe apenas uma única explicação possível. É o Gaster, um cientista que não deveria mais existir. Existe um personagem chamado River Person. Durante a viagem, ele diz coisas estranhas, frases que parecem fora do lugar. E em uma delas ele diz: "Cuidado com um homem que fala com as mãos." Isso parece aleatório, mas não é. Tudo que sabemos sobre o Gaster aponta para uma coisa: ele não se comunica como os outros. Suas mensagens aparecem em símbolos, uma linguagem quebrada, fragmentada, como se ele ainda estivesse tentando falar, mas ninguém mais conseguisse entender. Talvez seja isso que o River Person quis dizer. O homem que fala com as mãos é alguém que já não consegue mais falar normalmente. Mas existe algo ainda mais estranho. Um lugar que nem deveria fazer parte do jogo. Uma sala escondida, um espaço acessível apenas mexendo diretamente com o código do Fun Valor, conhecido como Sound Test Room. Dentro dessa sala não existem personagens, não tem uma história gigante por trás, não são apenas sons, músicas do jogo em si, que parecem estar em loop. E entre elas existe a famosa música Gaster Theme. E quando ela termina, uma mensagem aparece: "Thank you for your feedback." Como se você tivesse acessado algo que nunca deveria ver. Algo que não fazia parte do jogo. Se tudo isso estiver conectado, então Gaster não desapareceu. Ele foi despedaçado através do tempo e do espaço. E o que encontramos não são lembranças, são pedaços, fragmentos e restos de algo que ainda está ali. Depois de tudo isso, o mistério continua. Undertale nunca explica diretamente quem foi o W.D. Gaster. Não existe uma resposta clara. Não existe um final para essa história. Apenas fragmentos, salas escondidas e mensagens totalmente indecifráveis. Talvez esse Gaster tenha sido apenas um experimento abandonado, um personagem removido durante o desenvolvimento. Ou talvez ele realmente tenha existido dentro daquele mundo. E o que encontramos são apenas restos dele, espalhados pelo jogo. Mesmo depois de tantos anos, os jogadores continuam procurando respostas. Alguns mistérios não foram feitos para serem resolvidos. E talvez Gaster seja um deles.